chamar também o professor doutor Alfredo da Veiga Neto. Gostaria de chamar também o professor doutor Leonel Nunes, nosso debatedor. Gostaria de avisar que na sala ao lado, a palestra, a conferência, ela vai ser projetada em telão. Se as pessoas tiverem interesse também em assistir, a sala ao lado está disponível. Gente, só um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês, da organização do evento também, a respeito da organização dos temas livres, tá? A organização das coordenações dos temas livres, da apresentação dos temas livres. É o seguinte, eu queria pedir para o pessoal tentar ser um pouco mais pontual, tá? Com relação à pontualidade, e tentar não sair da sequência das apresentações, porque a gente quando vai ver, quando a gente vai assistir, entra numa sala para ver um tema livre, a gente está estruturado para isso, tá? A gente está encaixando no horário que a gente tem os assuntos do nosso interesse. Às vezes as coordenações mudam essa sequência e a gente acaba perdendo, o andamento das coisas. E pedir para as próprias pessoas que estão apresentando tentarem ser mais concisas, no sentido de realmente ocuparem só os 15 minutos que elas têm direito, porque senão atrasa, em função disso a gente quebra todo o nosso esquema. Tá ok? Obrigado. Bom dia a todos. Eu pediria aos que ainda estão de pé que se acomodassem para que pudéssemos dar início aos trabalhos da primeira conferência desse evento. Nós estamos iniciando os trabalhos da conferência número 1, Interdisciplinaridade na Ciência. A mim vai caber a coordenação desse trabalho, que terá como conferencista o professor Alfredo da Veiga Neto, que está à minha esquerda na mesa. O professor Alfredo é doutor em Educação e é professor titular do Departamento de Ensino e Currículo da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS. Ele é vice-editor da revista Educação e Realidade, que é uma publicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já com longa vida e bastante conceituada dentro do cenário educacional brasileiro. Como debatedor, nós temos também aqui à minha esquerda, próximo a mim, o professor Eleanor Kunz. O professor Kunz, que é pós-doutor em Ciências do Esporte, professor titular do Centro de Esporte da Universidade Federal de Santa Catarina, foi vice-presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, desta diretoria, cujo mandato se encerrou, está se encerrando neste evento, neste congresso, e também editor da Revista Brasileira de Ciências do Esporte, publicação desta instituição científica. Botou ontem.
Você não lembra mais hoje. Na área, artigos, e dentre os livros nós citamos Educação Física, Ensino e Mudança e Transformação Didático-Pedagógica do Esporte. Eu preciso de uns 2 minutinhos para explicar a vocês a dinâmica que a partir desse momento vai acompanhar e vai dar rumo aos nossos trabalhos. O professor Alfredo vai falar por cerca de 50 minutos. Logo em seguida, o professor Kunz fará a sua parte, estabelecendo algumas questões, trazendo à tona alguns pontos, que suscitará um debate que se dará entre os presentes na mesa. E nesta parte da manhã, o debate se centrará e se centralizará nas duas pessoas aqui presentes, cabendo a minha coordenação e a intervenção caso sinta necessidade. A participação dos senhores todos se dará no segundo momento, que está previsto para as 14 horas, das 14 às 16 horas. Se vocês tiverem em mãos aí os anais do evento, vocês vão encontrar na página 9, o espaço aberto 1, discussão com a plenária, com a presença do conferencista e debatedor da conferência número 1. Então a dinâmica é simples. Nessa parte da manhã nós vamos ouvir a conferência, vamos ouvir as considerações do debatedor, vamos acompanhar um ping-pong entre conferencista e debatedor, com a possível interferência do coordenador dos trabalhos. Vamos acumular, vamos anotar, vamos nos preparar para que na parte da tarde, após o horário de almoço, voltemos a esse mesmo espaço e possamos aí sim, durante 2 horas, envolver-nos mais diretamente no debate. Está entendida a dinâmica? Creio que sim, né? Muito bem. Sim, se porventura não existir mais cadeiras, mais espaços vagos nessa plenária, aqui nesse espaço, na sala ao lado há um telão, né? Com um espaço bastante confortável, para que esse debate possa então ser assistido de maneira mais tranquila do que talvez lá ao fundo ou em pé ao lado das cadeiras. Então há aqui ao lado, na sala ao lado, um espaço, né, com telão que vai estar, portanto, transmitindo o debate que estará se dando aqui. Tá bem? Como o espaço do debate é um espaço improvisado, não foi construído para essa finalidade, qualquer movimento que se faça ganha uma proporção muito grande, o que, de certa forma, dificulta a concentração dos que estarão ouvindo e daqueles que estarão se pronunciando aqui na frente. Então eu peço a gentileza para, na medida do possível, evitarmos conversas paralelas, evitarmos saídas e entradas desse recinto, para que o debate possa fluir da melhor maneira possível. Tá bom? Feito isso, então, eu passo de imediato o microfone ao professor Alfredo, que terá então o tempo já dito para fazer então sua conferência. Professor, a palavra é sua. Obrigado. Bom dia. Eu inicio a minha fala com um lugar comum, que aqui não se reveste de lugar comum, mas é uma declaração absolutamente sincera, que é o agradecimento que eu faço ao convite que me fizeram para que eu esteja hoje aqui, pela primeira vez, participando de um Combrace. Apesar de estar trabalhando durante muitos anos com professores e alunos de educação física e dessa área, de cursos de licenciatura, é a primeira vez que eu participo de um congresso como esse. Isso me traz bastante satisfação. E um segundo agradecimento é a oportunidade que me dão, e é uma oportunidade dupla.
Em primeiro lugar, a oportunidade de divulgar algumas questões que eu venho estudando e sobre as quais eu tenho escrito nos últimos 4 ou 5 anos, junto com o meu grupo de pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Divulgar uma discussão sobre o que eu chamo de movimento pela interdisciplinaridade, uma discussão crítica acerca de um certo otimismo, como eu vou tentar demonstrar hoje aqui de manhã, um certo otimismo que vem marcando o discurso interdisciplinar no Brasil nos últimos 20 ou 25 anos. É uma oportunidade de divulgar, mas é também, e para mim agora talvez mais importante ainda, estar aqui, uma oportunidade de aprender com a minha apresentação e com as questões que foram levantadas tanto pelos meus colegas de mesa, quanto pelos acadêmicos, professores, especialistas, enfim, que estão participando dessa palestra, levantarem hoje à tarde e aprender no sentido, então, de reformular e redirecionar, de modular o que eu tenho trabalhado acerca da disciplinaridade e da interdisciplinaridade. Então, feitas essas considerações iniciais de agradecimento, eu passo de imediato ao título da minha fala, que é Interdisciplinaridade na Ciência. Eu, pensando bastante sobre o rumo que eu daria a essa minha exposição, eu procurei, então, me ater bastante ao título e ao tema central deste 9º Conbras, que, como todos sabemos, é interdisciplinaridade, ciência e pedagogia. Então, está aqui no horizonte da minha fala, não propriamente uma reflexão filosófica ou uma reflexão sociológica sobre a interdisciplinaridade, mas principalmente o que nós podemos tirar de mais prático, de mais esclarecedor para a nossa prática enquanto professores. Em outras palavras, eu falo da posição de professor e falo tendo por horizonte professores. Isso significa professores tanto de cursos, digamos assim, acadêmicos ou regulares, cursos universitários, quanto professores de 1º e 2º graus e também professores de cursos livres, ou seja, todas as pessoas envolvidas com o trabalho de construção de conhecimento em seus alunos, em pessoas com quem ele trabalha. Então, eu, entrando na questão da interdisciplinaridade, eu proponho duas constatações, as quais eu chamo de questão disciplinar. Eu tenho escrito isso sob o nome de questão disciplinar. A questão disciplinar, para nós hoje educadores, isso que eu estou dizendo vale para o Brasil, vale para outros países nesse fim de século. A questão disciplinar se baseia, a discussão sobre a disciplinaridade, então, se baseia em 2 proposições. A primeira dela é que a ciência moderna caracteriza-se por ter uma estrutura disciplinar, e a isso nós chamamos de disciplinaridade. Disciplinaridade vem a ser, então, na terminologia pedagógica, a estrutura da ciência moderna em disciplinas mais ou menos isoladas, mais ou menos especializadas. Essa palavra não está dicionarizada em português ainda, mas eu escolho, não é invenção minha, eu a adoto como um neologismo para então me referir a essa estrutura fragmentada do conhecimento moderno e da ciência moderna. A segunda proposição é a seguinte: a disciplinaridade, assim definida então, a disciplinaridade tende sempre a se ampliar e se aprofundar. Então, se nós fizermos um estudo superficial, mas um estudo histórico de como se organizou a ciência moderna, eu
eu diria, do século XV ou século XVI em diante, principalmente na Europa e depois na América e no resto do mundo. Se nós fizermos esse estudo histórico, mais superficial que seja, nós veremos que há um movimento constante, progressivo, de a ciência cada vez se fragmentar mais e cada novo conhecimento que surge, que se constitui nas academias, nas escolas, enfim, ele tende, parece como um movimento interno, ele tende a se pulverizar, a formar cada vez guetos mais isolados. Então essas são as duas proposições. A primeira é que a ciência moderna caracteriza-se por uma estrutura disciplinar, mas não é só isso. A segunda proposição é que essa estrutura disciplinar, que nós chamamos de disciplinaridade, ela parece que se autorreproduz a si mesma. A isso nós chamamos hoje, na área pedagógica, quando eu digo nós chamamos, isso é da tradição, eu diria, principalmente francesa, inglesa e norte-americana. Nós chamamos de questão disciplinar. Há uma terceira proposição que segue a essa, que é uma proposição que diz: a disciplinaridade produz como efeito a fragmentação do nosso entendimento sobre o mundo e de nós mesmos, e nessa medida nos desumaniza. Essa terceira proposição, que diz que esse saber fragmentado fragmenta a nós mesmos, ela é uma proposição bastante recente, ela não tem mais do que 30 anos no conhecimento filosófico, e vai ter uma importância muito grande para nós professores, porque nós vamos tirar daí uma consequência muito interessante, e de que não se trata só de que o conhecimento esteja fragmentado, mas ao se fragmentar o conhecimento científico, nós mesmos nos fragmentamos. Uma das evidências nesse sentido, que é trazida, é a seguinte: na medida em que o conhecimento tecnológico, e aqui conhecimento científico estamos tomando quase como sinônimo de conhecimento tecnológico, na medida em que o progresso da ciência aumenta, nos invade mais, nós nos esquecemos dos aspectos éticos, morais, dos aspectos humanos, dos aspectos estéticos do mundo. A ciência se torna cada vez mais um instrumento de desumanização. Em outras palavras, dentro de uma outra tradição filosófica, por exemplo, eu vejo que pelo programa que há pessoas bastante interessadas aqui na obra de Habermas, nós poderíamos lembrar então que isso tende àquilo que Habermas chamou de razão instrumental. E há uma quarta proposição que vai ser mais importante ainda para nós, professores, que nós temos que reverter esse estado de fragmentação, porque dessa fragmentação vem o que se chama a doença do mundo moderno. E se nós queremos curar essa doença, então nós devemos promover a desfragmentação, ou seja, promover a reaproximação, promover a fusão das disciplinas, a fusão das áreas de conhecimento, a fusão dos saberes. Nesse sentido, então, agora, feitas essas quatro proposições, relembrando que a primeira, que a ciência, ela tem uma estrutura uma estrutura disciplinar. A segunda, que essa disciplinaridade tende sempre a aumentar. A terceira, que esse aumento da disciplinaridade nos divide internamente e nos divide entre nós, humanos. E a quarta, que nós deveremos reverter isso, trabalhar no sentido de reaproximar, porque reaproximando os saberes, nós nos reaproximaríamos. Tudo isso esteve muito presente, muito forte, numa corrente filosófica francesa
de meados deste século, em torno de 1950 e 1960, durante 2 décadas, hoje ainda presente nessa corrente filosófica, mas ela foi muito importante na década de 50 e na década de 60, que é uma filosofia humanista e essencialista, com vários representantes, e eu cito aqui principalmente George Gusdorff, que foi o orientador da tese de doutorado de um professor que tem uma importância muito grande no cenário filosófico brasileiro, que é o professor Hilton Japiaçu, que estará entre nós depois de amanhã pela manhã, aqui numa conferência também. O professor Japiaçu tinha então como orientador, na sua tese de doutorado na década de 70, na França, o professor George Gusdorff. Então eu leio 2 ou 3 frases de Gusdorff para sintetizar o seu pensamento, o pensamento dessa filosofia humanista e essencialista sobre as disciplinas. Vocês vejam o que diz Gusdorff. A racionalidade científica, a razão científica, desnatura a natureza e desumaniza o homem, uma vez que a harmonia da aliança entre o homem, o mundo e Deus, o advento da ciência moderna, de Galileu a Newton, arruinou. Então vocês vejam a culpa que é posta nesta longa frase de Gusdorff, a culpa que é posta em Galileu, Newton e no advento da ciência moderna, que teria então essa ciência arruinado uma aliança original entre homem, mundo e Deus. Para Gusdorff, e agora palavras dele de novo, aspas, trata-se de preparar as grandes linhas de uma nova cultura, pois a inteligência humana já é, por essência, interdisciplinar. A partir daí, entra então no Brasil, via professor Hilton Japiaçu, uma contribuição muito importante que nós devemos considerar de grande valia, para depois fazer uma crítica a ela, como eu pretendo fazer hoje de manhã, mas no primeiro momento considerá-la de grande valia, que é o que eu chamo a questão interdisciplinar. Isso gera, no meio filosófico, e em seguida, 2 ou 3 anos depois, no meio pedagógico, aqui em nosso país, um movimento pela interdisciplinaridade. O movimento pela interdisciplinaridade pretendeu e pretende hoje ainda, e ele é bastante vigoroso ainda, ele pretendia e pretende uma reversão dessa doença do mundo moderno, essa doença que a ciência trouxe ao mundo moderno, não negando a ciência, mas tentando articular de um modo diferente a estrutura científica, a estrutura disciplinar científica, por um movimento chamado Movimento pela Interdisciplinaridade. Então, eu peço a primeira lâmina, por favor, em que está sintetizado, eu não sei se vai ser possível os colegas mais do meio profundo enxergarem. Lá em cima diz, um mundo doente, é uma constatação. Essas constatações não são minhas, elas são constatações que eu, então, retiro de uma leitura do discurso filosófico, principalmente a partir de Hilton Japiaçu, e de um discurso pedagógico, na medida em que a pedagogia se apropria desse discurso filosófico. O mundo está doente. A culpa dessa doença está na ciência. Não naquelas coisas boas que a ciência possa nos dar, não nos avanços da ciência, mas na própria estrutura do conhecimento científico. Essa culpa, então, vem da fragmentação dos saberes. Essa fragmentação, explicitamente, como eu li, Gusdorff atribui a Descartes e a Newton. Ali eu coloco também Bacon, Francis Bacon, que, no meu entender, e eu tenho escrito também sobre isso, eu não vou me demorar aqui em comentar, mas também Bacon tem uma contribuição grande para que
houvesse todo um processo de fragmentação do saber. E uma terceira na terceira linha, as separações. Dessa fragmentação vem uma separação entre ciência e ética, entre razão e emoção. Como nós sabemos, não há dúvida, que o conhecimento científico moderno, ele se pretende um conhecimento absolutamente racional, portanto, não um conhecimento emocional. Praticamente toda a obra de Descartes é um longo discurso no sentido de afastar a emoção da razão, e praticamente todo o discurso de Francis Bacon é um discurso no sentido de afastar a ciência da ética. Não no sentido, certamente, para Bacon, de fazer uma ciência não ética, mas no sentido de dizer que são campos diferentes de pensamento. Portanto, essas coisas teriam trazido uma grande doença para o mundo dentro dessa perspectiva filosófica francesa, humanista essencialista. Um remédio. Vocês vejam que no próprio título do livro, do primeiro livro sobre essa questão, escrito pelo professor Japiaçu, aqui no Brasil, o próprio título já revela a interdisciplinaridade e a patologia do saber. Ora, existe uma patologia, que está lá na primeira parte, existe um remédio para essa patologia. Existe uma fórmula. Essa fórmula é proposta dentro dessa corrente filosófica francesa e é trazida para o Brasil, que significa o remédio deve ser a fusão dos saberes. E aí nós temos a distribuição em 4 categorias dentro dessa obra filosófica, e essas 4 categorias são assumidas sem maiores discussão pelo discurso pedagógico, já na década de 70 aqui entre nós, que são a multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Eu já volto em seguida a dizer o que caracteriza cada uma dessas palavras. E além disso, onde aplicar o remédio? Via escolar, no sentido de preparar um novo homem, eu diria hoje, para ser politicamente correto, preparar um novo homem e uma nova mulher. Esses novos humanos seriam preparados pela escola. Então, o remédio não é só o remédio da fusão, tem que saber onde aplicar. Não é na mídia, não é na imprensa, não é na política, não é nas sociedades civis, mas é na escola. Cabe à escola mais esse trabalho, para os seus ombros tão, eu diria, tão frágeis, mais esse trabalho de promover um conhecimento que fizesse essa fusão, porque a escola então prepararia uma nova mentalidade, um novo homem e uma nova mulher, não mais fragmentados. Nesse ponto eu interrompo essa projeção, e depois tem as questões das limitações que eu falarei daqui a pouco, e peço então que tu coloques a segunda transparência para eu esclarecer um pouco melhor em que consiste, um pouquinho mais para cima, em que consistem essas 4 categorias que vêm da filosofia e estão presentes até hoje no discurso pedagógico. A multidisciplinaridade seria aquela estrutura disciplinar da ciência, do conhecimento e também dos currículos escolares, uma estrutura tal que as disciplinas estão lado a lado, mas não estão conectadas entre si. Em termos muito práticos, em termos do dia a dia, do cotidiano escolar, eu diria que a multidisciplinaridade é aquela situação em que os professores não conversam sobre seus saberes. Eles se encontram na sala de professores, por exemplo, numa escola, mas o professor de português não discute nada na sua área com o professor de educação física, nem com o professor de história, nem com o professor de matemática, nem com o professor de música e assim por diante. Eles estão apenas
justapostos. A disciplina A, B, C e D existem como um conjunto que não se comunicam. Isso geraria, essa perspectiva então, geraria não só na cabeça desses professores uma divisão, mas na própria cabeça dos alunos desses professores, uma divisão e uma visão de mundo, de sociedade, de natureza, enfim, uma visão fragmentada. Num segundo nível, que está na segunda linha, nós teremos uma estrutura pluridisciplinar. De acordo com esse discurso filosófico e pedagógico, a estrutura pluridisciplinar é aquela em que as disciplinas se relacionam. Em outras palavras, os professores procuram se relacionar em termos de seus conhecimentos, em termos daquilo que ensinam, daquilo que trabalham. É uma coisa que a gente tem visto muito, aqueles projetos curriculares em que o professor, por exemplo, de artes, se associa com o professor de ciências e faz um projeto de direcionar as duas coisas juntas. Eu tenho colecionado essa bibliografia e tenho encontrado algumas coisas muito interessantes, algumas coisas muito produtivas, outras coisas meio ingênuas, no meu entender, mas que levam a gente a compreender a pluridisciplinaridade como uma situação de conversa, de troca de experiências pedagógicas entre professores, entre disciplinas de áreas diferentes. O discurso interdisciplinar pretende mais do que isso. Esse discurso interdisciplinar pretende a fusão. Tem em seu horizonte o discurso interdisciplinar, o terceiro nível está ali na projeção. O que é isso? É mais do que uma conversa entre as disciplinas, é criar uma nova interdisciplina num estágio e numa posição hierarquicamente abrangente, que ali eu representei por I, que está acima e congrega as outras disciplinas que estão abaixo. Isso está muito explícito no discurso interdisciplinar francês, principalmente, está muito explícito no discurso interdisciplinar brasileiro. Muito forte essa noção de um conhecimento abrangente acima dos conhecimentos que estão abaixo. Inclusive, é usada a palavra, nesse discurso interdisciplinar, é usada a palavra hierarquicamente acima, uma palavra que denota uma situação de abrangência e superioridade. Filosoficamente, nós chamamos isso uma posição compreensiva, de compreender, não de entender, mas de compreender abaixo de si esses outros conhecimentos. E num quarto nível, esse discurso traz também um futuro, uma possibilidade desejável e difícil de ser alcançada, que é tomada de empréstimo da obra de Jean Piaget, principalmente na sua última fase, que é a transdisciplinaridade. Para Piaget, o conhecimento será transdisciplinar quando nós não tivermos mais a estrutura em disciplinas, quando será aquilo que eu chamo, talvez um pouco pejorativamente serve isso, mas aquilo que eu denomino a geleia geral. Um grande conhecimento que hoje alguns têm chamado de conhecimento holístico. O conhecimento holístico está escrito numa tradição não ocidental, de holismo, de todo, de compreensão do todo, e a isso Piaget chamou de transdisciplinaridade. Ali está representado por uma área, um grande saber humano, que engloba indistintamente o que antes eram as disciplinas A, B, C, D, etc., até o infinito, no lado direito. Todo o saber humano seria agrupado nesse novo estágio futuro de transdisciplinaridade. O discurso pedagógico no Brasil não usou a categoria transdisciplinar, não trabalhou essa questão e assumiu
fortemente, principalmente na USP e na Unicamp, e também na década de 80, certamente, na PUC de São Paulo, com também algumas experiências interessantes no Rio de Janeiro, experiências também em Porto Alegre. Estou deixando de citar várias outras coisas aqui, vários outros centros que desenvolveram isso, mas se vocês me pedissem um local, eu diria que São Paulo e a Unicamp se notabilizaram, a cidade de São Paulo e a Universidade de Campinas se notabilizaram por esse acento forte no discurso pedagógico pela interdisciplinaridade. Bem, então com isso eu acho que eu fiz um mapa histórico e um mapa conceitual do que constitui hoje isso que nós chamamos tanto de interdisciplinaridade, ou patologias do saber, ou os males da ciência, e como isso circulou e tem produzido seus efeitos no Brasil. Todo esse discurso, o que eu ouvi nos últimos 20 anos, foi, então, que todo esse discurso gerou uma série de frustrações. E tem sido muito comum nós professores, atribuirmos a nós mesmos a nossa incapacidade imaginativa, a nossa incapacidade de vontade em promover um ensino interdisciplinar. Quando a gente não consegue, parece que a gente põe as culpas na nossa falta de preparo, na nossa falta de vontade em conseguir interdisciplinar. Eu acho que isso é bastante problemático e agora eu passo então à segunda e última parte da minha fala, que vem a ser uma reflexão crítica acerca desse movimento pela interdisciplinaridade. Então, resumindo, o que eu disse até aqui de uma forma bastante sintética, é que a ideia filosófica é incorporada pelo discurso pedagógico, pela pedagogia. A ideia de doença e remédio da filosofia é incorporada e é assumida pela pedagogia, que se vê, a pedagogia passa a se ver como o grande remédio para essa doença do mundo moderno. É um remédio que é curricular e é escolar, é via escola e via currículos. Portanto, para aquelas pessoas envolvidas como eu, a minha área de especialidade é a teoria do currículo, pessoas envolvidas com a teoria do currículo se veem com essa grande missão de promover pelos currículos escolares, por novos planejamentos curriculares, por reformas curriculares, por treinamentos de professores, enfim, tudo que envolve esse currículo, se vem com a obrigação de reverter, de funcionar como remédio para essa fragmentação. O que tem acontecido é que algumas contribuições, quando eu digo nós, eu digo pelo menos as pessoas preocupadas com a interdisciplinaridade, não têm tomado. Algumas contribuições de outras áreas da pedagogia, ou da sociologia, ou da teoria do conhecimento, têm esquecido. Então, eu acho que a gente tem que retomar essas contribuições e ver o que elas podem nos esclarecer por que tem sido tão difícil, de tão pouco sucesso, os nossos movimentos interdisciplinares. Eu arrolei 4 contribuições principais. Eu tenho desdobrado um artigo sobre essas contribuições, um artigo meu, que vai sair na revista Ideias, que é uma revista da Secretaria de Educação de São Paulo, do Estado de São Paulo, que está no Prelo. E nesse artigo eu entro no detalhe dessas contribuições para a interdisciplinaridade. Aqui eu vou fazer um resumo para tentar mostrar para vocês
como essa questão é muito mais complexa e é muito mais do que simplesmente epistemológica. Então, nessa segunda parte da minha fala, e que eu prometo que será menor que a primeira parte, nessa segunda parte eu vou tentar deslocar a análise da epistemologia para outras áreas. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer, é uma crítica, é o seguinte, que todo esse discurso disciplinar e interdisciplinar que nós apanhamos da filosofia francesa e que entrou no Brasil e que foi apropriado pelo discurso pedagógico, foi muito importante, foi muito inteligente, foi muito produtivo, mas ele coloca, e essa eu acho que é uma grande limitação desse discurso, ele coloca a questão em termos epistemológicos apenas. E eu penso, e eu não estou sozinho nisso, mas eu penso que a questão é muito mais do que epistemológica. O que é colocar em termos epistemológicos? É colocar que essa disciplinaridade é um produto puramente racional, puramente uma construção epistemológica da própria ciência. Esse discurso não passou e não tem passado por outras questões que eu acho que são muito importantes e que têm que ser levantadas, que eu vou levantar agora então. As limitações. Uma das contribuições que nós podemos pegar é da própria filosofia analítica e da filosofia da linguagem, que tem nos mostrado nas últimas décadas que é impossível nós construirmos um conhecimento abrangente de todo, ou seja, um meta-conhecimento, porque isso implicaria numa metalinguagem, e as linguagens podem mudar de nível, mas nós jamais chegaremos a uma fundamentação última. Eu não quero entrar em detalhes filosóficos aqui, primeiro porque eu não sou filósofo, sou apenas um estudioso dessa questão, e segundo que eu acho que não é o ambiente local melhor para isso. Aqueles que estiverem interessados poderão procurar, tanto em alguns livros já circulando entre nós sobre filosofia da linguagem, filosofia analítica, essa questão, traduzidos para o português, como poderão procurar em algumas coisas que eu tenho escrito por aí, principalmente esse último artigo da revista Ideias, que sai agora. Há uma impossibilidade, porque a filosofia vai nos dizer que há uma impossibilidade lógica de uma metalinguagem geral suficiente, que dê conta de tudo. Portanto, já aí cai por terra a transdisciplinaridade piagetiana e fica extremamente problemática a interdisciplinaridade naqueles termos de ser possível uma interdisciplina que abranja o que está abaixo dela. O que vai nos dizer essa filosofia analítica é que ao pensarmos que estamos construindo essa meta-linguagem que pega o que está abaixo dela, o que nós estamos fazendo é mais uma linguagem. Aquilo que em termos práticos nós vimos muitas vezes acontecer, ao tentar fundir a disciplina A com B, nós produzimos uma terceira disciplina, C, e não uma disciplina que englobe as duas de baixo. Um exemplo bem concreto, a ecologia foi tida como um exemplo de interdisciplina, naquele sentido. Não é preciso saber quase nada de ecologia para se dar conta que a ecologia não é uma interdisciplina. A ecologia é uma nova disciplina que tem elementos da biologia, da meteorologia, da economia, da geografia, da física, da química, etc. E da história, e assim por diante. Mas ela tem um corpus próprio de saber, um estatuto próprio. Ela não é a fusão dessas coisas. Em outras palavras, a biologia que eu vejo dentro da ecologia é uma biologia aplicada, mas continua sendo biologia dentro da ecologia. A ecologia não é uma disciplina, uma interdisciplina. E teríamos outros exemplos. Eu sempre trago da ecologia porque é bastante concreto entre nós, né?
Uma contribuição também, além da filosofia, da teoria crítica e da teoria crítica do currículo. A teoria crítica do currículo, em que pese algumas acusações de que ela é nihilista, ou de que elas são, algumas teorias críticas do currículo, ou de que elas são marxistas, e portanto o marxismo estaria condenado, então vamos condenar tudo que for marxista também, em que pese todas as acusações levianas, sem dúvida, até porque, não vou aqui defender marxismo nem nada, mas até porque nós temos teorias críticas de currículo que não são marxistas, pelo contrário. Mas seja como for, apesar dessas críticas, que eu considero em geral bastante superficiais, pelo menos as que eu conheço publicadas, o que nós temos que aprender muito forte da teoria crítica do currículo é que, ou das teorias críticas de currículo, seja de tradição inglesa, como Michael Young, seja francesa, como Bourdieu, Passeron, Etablé, enfim, sejam norte-americanas, como Apple, Giroux, todas elas, ou inglesas, como Paul Willis, todas as teorias críticas de currículo, elas sempre apontam para os limites da escola. Ou seja, não depositemos toda essa esperança de que a escola possa mudar o mundo. Porque a escola, para muitas dessas teorias críticas, a escola, mais do que mudar as coisas, a escola reproduz o status quo social, econômico, cultural, etc. Então, todo aquele otimismo da escola, do funcionalismo, por exemplo, o otimismo de que a escola possa mudar a sociedade. Nós botamos dinheiro na escola, preparamos novos professores, portanto, vamos preparar novas gerações. Isso tem que ser muito problematizado e vem sendo muito problematizado desde a década de 70 na teoria pedagógica. Eu acho que nós temos muito, nós que às vezes falamos tanto em interdisciplinaridade, temos muito que aprender que mesmo que a gente conseguisse fazer um ensino interdisciplinar, isso poderia ter efeito nenhum, ou muito pouco, ou muito pequeno, naquilo que a gente chama gerações futuras, sociedade, novo homem, nova mulher, etc. Uma terceira contribuição que eu acho que a gente tem que retomar é da própria teoria da ciência. Porque eu chamo aqui teoria da ciência toda uma vertente epistemológica que tem representantes extremamente importantes, como Popper, que eu acho que tem que ser reabilitado, tão massacrado que foi pelo discurso marxista das últimas décadas, mas ele deve ser, Karl Popper, seu pensamento certamente pode ser reabilitado em algumas coisas interessantes que ele tem para nos fornecer. Mas mais importante do que Popper, eu acho que é Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, vocês sabem, é aquele físico, historiador, sociólogo e filósofo da ciência, que nos mostrou por que, ao fim e ao cabo, a ciência moderna nos últimos 400 ou 500 anos se estruturou em disciplinas, em especialidades. Como funciona a ciência? Nos mostrou, ao contrário de Popper, nos mostrou muito inteligentemente que a ciência moderna não é só uma construção mental, uma construção epistemológica, uma construção racional. Ela é muito mais do que isso. Ela é o resultado de um jogo de interesses, de poderes que circulam, de sociedades que se organizam, se desorganizam, se reagrupam, de interesses de comunidades de cientistas, de comunidades de políticos e esses embates. De modo que eu acho que nós temos que pegar de Thomas Kuhn, e eu citaria também alguns outros, mas eu acho que basta nós ficarmos assim, bem atentos para a contribuição, um pouco de Popper e muito de Thomas Kuhn para compreendermos o aspecto histórico e não apenas epistemológico do conhecimento científico. Toda a noção kuhniana, como se diz, né? Toda a noção de Kuhn sobre os paradigmas, como se organiza a ciência, como os paradigmas se articulam para formar novas especialidades, toda essa dinâmica que é mais do que uma dinâmica racional, é uma dinâmica social, uma dinâmica humana. A ciência deixa de ser uma construção
abstrata, idealista, para ser uma construção concreta, econômica, a serviço de interesses humanos, de interesses econômicos, de interesses de grupos, de interesses psicológicos de cada um, e assim por diante. E uma quarta contribuição, e última que eu arrolo aqui, que é a contribuição do pós-estruturalismo francês, que eu ali resumi na palavra, no nome de Michel Foucault. Foucault vai nos mostrar, além de Kuhn, além do estruturalismo kuhniano, Michel Foucault vai assumindo uma postura pós-estruturalista, vai nos mostrar que essa estrutura, que esse arranjo disciplinar do saber moderno, esse arranjo, ele constitui a própria modernidade. Ou seja, nós não podemos nos levantar do chão puxando pelos cordões dos nossos tênis. Isso é um paradoxo muito usado na filosofia, na lógica. É aquele paradoxo de alguém querer se levantar do chão puxando a si mesmo pelos cordões do sapato. Chama-se paradoxo do bootstrap. Não tem tradução em português. É o paradoxo de eu querer me suspender do chão, eu me levantar a mim mesmo puxando os cordões dos meus tênis, dos meus sapatos. Isso é um paradoxo. Pois bem, o que Michel Foucault vai nos mostrar que é um paradoxo nós querermos, de dentro da modernidade, nós terminarmos com a própria modernidade. Estou encaminhando para o final. Nós, de dentro da modernidade, portanto, de dentro desse discurso humanista, essencialista, desse humanismo essencialismo francês, nós queremos, por um ato de vontade, agora nós teremos a interdisciplinaridade. Nós vamos juntar professores, tá, num discurso interdisciplinar e vamos fazer projetos e com isso nós vamos mudar o mundo. Não, se nós mudarmos o mundo, se nós quisermos terminar com a disciplinaridade dos conhecimentos, não será de dentro da modernidade que nós faremos isso. Eu não vou me alongar mais, porque isso é bastante complicado e não é o objetivo da minha fala aqui, me aprofundar um pouco mais sobre Foucault, quanto a isso. Eu acho que é interessante a gente ficar com a ideia dele de que existem jogos de poder extremamente fundamentais que não só constroem o homem moderno e a mulher moderna, como constroem esse tipo de conhecimento científico que é disciplinar. E por isso que ele vai dizer que a disciplina do conhecimento, a disciplina da mente, é a mesma disciplina do corpo, é a mesma disciplina dos movimentos. Eu acho que isso, para o professor envolvido com a atividade física, é extremamente interessante e tem sido muito pouco usado. E eu digo para vocês, como um leitor ávido de Foucault e seus desdobramentos, tem sido muito pouco utilizado no mundo inteiro. A mesma obra de Foucault tem sido muito pouco utilizada na França pela pedagogia, tem sido muito mais desdobrada nos Estados Unidos por pedagogos norte-americanos, pedagogos críticos, hipercríticos, pós-estruturalistas, norte-americanos. Enfim, o que eu tenho visto, apesar desse uso ser mais intenso nos Estados Unidos, na questão das ciências que trabalham com o corpo e com as áreas da educação que trabalham com o corpo, isso tem sido muito pouco usado. De certo modo, eu estou dizendo isso para desafiar aqueles interessados em, digamos, assumir alguma perspectiva Foucaultiana para analisar as relações entre a disciplina corporal e a disciplina do conhecimento. E a disciplina do corpo significa dos movimentos, dos espaços corporais, dos tempos do corpo e assim por diante. Então, essas contribuições colocam como extremamente problemático o discurso interdisciplinar. Bom, e aí? E as saídas? Portanto, não serviu, portanto, vamos continuar com uma ciência disciplinarizada, com os currículos isolados, etc, etc. Não. Eu trago aqui um conjunto de propostas que estão se organizando
meus projetos de pesquisa, o nosso grupo de trabalho. Essa proposta, que são propostas pedagógicas, foram agora reunidos num livro que será lançado a semana que vem pela editora Sulina, um livro organizado por mim, que se chama Crítica Pós-Estruturalista e Educação. É um livro com 9 artigos, um livro de 350 páginas, saiu muito grande, vai ser um livro caro, infelizmente, onde 9 professores, entre os quais eu, do nosso grupo de pesquisa, procuramos articular alternativas pedagógicas que envolvem a questão disciplinar, envolvem as questões de gênero, envolvem as questões de construtivismo, as questões de política educacional e de neoliberalismo. São 5 temas principais em torno dos quais esse livro foi montado. Eu trago aqui para discutirmos agora e à tarde 4, não digo saídas, mas 4 atitudes que poderão contribuir. Em primeiro lugar, nós nos darmos conta dos limites da pedagogia, dos limites do nosso trabalho de professor, que nós não estamos mudando o mundo, tá? Que não basta uma intenção de mudar o mundo e criarmos uma pedagogia nesse sentido, que o mundo vai mudar. Eu não estou dizendo com isso que nós não devamos criar essas pedagogias ou trabalhar para pedagogias progressistas. Pelo contrário, mas só que nós devemos ter a ingenuidade de pensar que uma pedagogia progressista vai dar conta da educação e da sociedade. A isso eu chamo de modéstia pedagógica. Essa minha postura tem desagradado, por exemplo, pessoas ligadas. Quando eu escrevo sobre isso, eu sei que eu tenho desagradado, tenho recebido respostas, pessoas ligadas à pedagogia. Hoje não se fala muito de pedagogia crítico-social dos conteúdos, mas principalmente a pedagogia progressista de Paulo Freire. Mas eu acho que nós temos que ter mais modéstia pedagógica. Uma segunda postura, que é de crítica múltipla e permanente. Não pensarmos que a questão é puramente epistemológica, a questão é sociológica, é econômica, enfim, as nossas dificuldades não advêm de uma incapacidade dos professores ou dos planejadores de fazerem um ensino interdisciplinar, de fazerem um currículo interdisciplinar. Vem mesmo de dificuldades que nós temos de ordem psicológica, ordem social, enfim. Poderíamos discutir um pouco também sobre isso. Uma terceira que eu trago, que foi objeto inclusive de um trabalho que parece que estimulou alguns colegas a me trazerem hoje aqui, que é uma proposta de tensão permanente, que é um modelo que eu chamo de fissão-fusão. Aí eu pego um pouco lá da física, que é o modelo de fissão, que é separação, e fusão. Ou seja, botar um pé na especialidade. Se eu sou especialista em cinesiologia, eu tenho que aprofundar essa especialização. Eu tenho que aprofundar a cinesiologia. Eu tenho, talvez, até que criar áreas e sub-áreas dentro da cinesiologia. Isso em si não é um mal. Mas eu tenho que botar outro pé numa visão geral. Que aquela cinesiologia se desenvolve num corpo, num indivíduo ou num grupo de indivíduos que tem uma etnia, que tem uma cultura, enfim, assim por diante. Quer dizer, não pensar a minha cinesiologia em termos abstratos e universais. Então, ter um pé na fissão no sentido, então, de aprofundar a especialidade, e o outro pé na fusão de tudo que eu puder trazer para entender e para circunscrever, para circunstanciar a minha cinesiologia. E assim, se eu sou zoólogo, não há um mal em si em eu ser zoólogo de um tipo muito particular de insetos e ser aprofundado naquilo. Isso em si não é um mal. O mal é eu só pensar naquele inseto em si. Eu posso então ser um especialista naquilo, mas ter um outro pé ou os olhos voltados para o sentido econômico, social, histórico
cultural, etc, 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 da minha especialidade. É o que eu chamo então de tensão entre fusão e fissão. E um quarto ponto que eu trago, e último, encerrando a minha fala, é termos uma abertura para o pluralismo. O pluralismo no sentido de que eu sou muito especialista na minha área, eu posso ser muito aprofundado, eu posso ser um médico que entende só de estômago, e talvez entenda só da parte de dentro do estômago, e talvez só estômago de mulheres. Isso seria a especialização última, né? É como aquele, digamos assim, nefrologista que só entende de rim e de rim esquerdo. É uma caricatura da especialização. Pois bem, eu posso ser isso, eu posso até ser isso, mas não basta eu ter isso e um olhar para o geral. Além disso, o geral que eu vejo tem que ser tem que estar carregado de uma aceitação da pluralidade. Isso tem um sentido ético, tal, que eu desdobro em outros lugares, que aqui não dá para falar também. Mas o que eu chamo de abertura para o pluralismo, de não achar só que a minha teoria sobre rim esquerdo é melhor, ou que rim esquerdo resolve todo o problema, ou que o órgão mais importante do corpo humano seja o rim esquerdo. Não é? É exatamente o contrário disso. É saber que eu sou especialista em rim esquerdo, por exemplo, numa caricatura, mas eu tenho também a aceitação dos outros paradigmas sobre o rim esquerdo, dos outros paradigmas sobre rim em geral, sobre o corpo humano em geral e assim por diante, no sentido mais abrangente. A isso, naquele esquema anterior, se chamava pluridisciplinaridade. Isso já tinha um nome, eu não estou inventando nada novo, já tinha um nome. Portanto, o que eu venho falar é, de certa forma, uma posição reacionária. Por que reacionária? Porque, em vez de vir com um discurso para a transdisciplinaridade, para a geleia geral do entendimento entre amigos e do consenso coletivo, em vez de falar nisso, eu falo ao contrário, um passo atrás. Pelas disciplinas, sim. Pela especialidade aprofundada, sim. Mas não só isso. Isso interligado com as outras, no sentido de abertura, no sentido de tensão, fusão e fissão, no sentido de uma crítica permanente àquela minha disciplina, aos limites da minha disciplina, e de uma modéstia pedagógica, sabendo que mesmo fazendo tudo isso, mesmo sendo o melhor dos professores, nós não temos garantia de que o aparelho escolar vá mudar o mundo. Mas nós devemos aprender muito de que o aparelho escolar está a serviço do mundo. E, portanto, temos que olhar a serviço de que o aparelho escolar está. Essa era a minha fala. Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero que tenha desagradado vários colegas que me questionem à tarde. E a mesa também. Muito obrigado. Nós queremos agradecer a fala do professor Alfredo, foram 50 minutos de silêncio quase que absoluto, o que reflete, acima de tudo, o respeito pelo qual suas palavras foram assimiladas pelos presentes. Bem, depois desse necessário movimento de nos espreguiçarmos eu quero então passar a palavra a alguns
para que ele possa exercer aí a tarefa para a qual foi convidado, né? E pedimos que de novo voltemos aí a nos concentrar e possamos ouvir o Kunz com o mesmo respeito e com o mesmo silêncio com que ouvimos o professor Alfredo. Kunz, a palavra é sua. Bom dia. Bom, eu me sinto também muito honrado em estar participando nessa mesa que eu considero a principal e talvez a mais importante desse congresso, que é o tema da interdisciplinaridade e ciência, já que o tema pedagogia, evidentemente a ciência também engloba. Então, consideramos as mesas principais, e como sendo a primeira, eu me sinto bastante honrado de estar presente nela, e eu me coloco participante desta mesa mais como um desafio para aprender do que para contribuir com um grande saber. E nesse sentido também eu discuti parte a questão do papel do debatedor, porque de certa forma eu teria que ter recebido ou teria que fazer um comentário sobre a apresentação, a palestra anterior, o palestrante principal, mas como não foi possível, eu fiz agora os apontamentos e espero que consiga, depois do momento da nossa discussão aqui na mesa, integrar a conferência principal nas discussões. Por outro lado, também me sinto um pouco mais aliviado, uma vez que muito do que eu vou apresentar agora, que eu fiz também uma pequena conferência, muita coisa pode-se perceber que coincide com o pensamento, as ideias do conferencista. Tá bravo, assim? Portanto, depois dessa importante palestra, apresentação didática, clara e profunda do professor Alfredo, eu vou me ater um pouco mais para depois conseguir dialogar ao que eu apontei, ao que eu escrevi, porque, como eu já disse, o tema não é exatamente da minha maior preocupação com o trabalho, embora é quase impossível, né, quem trabalha com ciência, com pesquisa, não se ocupar com a questão das ciências em geral, das questões epistemológicas. Mas o meu tema mais básico é trabalhar com a pedagogia. Mas eu aceitei esse desafio e procurei então formular por escrito essas minhas ideias que eu passaria a apresentar agora. Então, inicialmente eu gostaria de esclarecer que ciência e interdisciplinaridade, a que vou me referir aqui, diz mais respeito às ciências da educação física e esportes do que qualquer outra ciência, já que eu pertenço a essa área e o colega conferencista não. Acho que agora... Portanto, todo o percurso fora desse âmbito, com as limitações do meu saber sobre a temática, serão sempre com o objetivo de discutir a questão da interdisciplinaridade na ciência da educação física e dos esportes. Gostaria também de esclarecer assim que considero ciência, agora em geral, enquanto a pretensão de produzir conhecimento por meio do questionamento sistemático e que retunda em exigência de qualidade formal e institucional, e com isto não entrar na seara de discussões do tipo se ciências naturais é mais ou menos ciência do que as ciências humanas e sociais, ou talvez inclusive, como já foi colocado em debate, se a filosofia é na verdade uma ciência. E já para a interdisciplinaridade, também como foi colocado pelo professor Alfredo, eu considero apenas que eu não a considero como um diálogo ou uma justaposição de duas ou mais ciências, simplesmente. E assim eu gostaria de iniciar um pouco mais, ampliando o meu debate, com duas teses. Primeiro, as ciências do mundo de hoje seguem uma tendência cada vez maior de fragmentar a realidade para suas investigações, produzindo assim também um conhecimento cada vez mais fragmentado.
Deste ponto de vista, a interdisciplinariedade não é possível. Também foi colocado, de certa forma, pelo professor. Por outro lado, como segunda tese, eu digo que a fragmentação do conhecimento produz também a sua contradição, ou seja, conduz à necessidade de ler a realidade pelo seu todo, o que só é possível de forma interdisciplinar. Lembro aqui também o próprio desenvolvimento da macrofísica com a teoria da relatividade e, sobretudo, com o depuramento da microfísica com a hipótese quântica e do princípio da incerteza, com as quais a própria física descobre nos elementos mais simples em que apostara como complexidade tão desconcertante, relações de interações tão insuspeitadas, enfim, limites e incertezas tão grandes que apela novamente para o estudo da interdisciplinaridade. Um pouco sobre conhecimento científico. A produção de conhecimento pelas ciências, enquanto questionamento sistemático que vejo aqui, tem, no meu modo de ver, duas funções básicas. O de produzir conhecimentos para esclarecer, compreender a realidade, ou para produzir conhecimentos para intervir na realidade. Normalmente, as ditas ciências humanas e sociais se ocupam mais da primeira, esclarecer ou compreender a realidade, e as ciências naturais da segunda, ou seja, produzem conhecimentos de intervenção, notadamente de forma acrítica. Sendo a produção do conhecimento pelas ciências ações propositadamente orientadas, há em consequências interesses norteadores dessas ações. Aqui eu cito um autor também já comentado pelo colega. E para Habermas, nas ciências empírico-analíticas predomina um interesse técnico, nas chamadas ciências histórico-hermenêuticas um interesse prático, e nas ciências de orientação crítica um interesse emancipatório. O que significa que as ciências empírico-analíticas ou empírico-experimentais, com finalidades interventoras na realidade, pela dominação da natureza, na verdade procuram analisar a realidade com um interesse direcionado para garantir e expandir informações dessa realidade, para agir nela com maior sucesso, de forma instrumental, para dispor, prever, controlar e até recriar artificialmente a natureza, para conseguir dela um maior rendimento, com maior disponibilidade de meios. Já as ciências ditas histórico-hermenêuticas pretendem analisar o mundo do presente e passado com interesse direcionado ao aprender para o presente, também para o futuro, com esta atualização. Ou seja, tornar a experiência algo prático para a vida. Mas somente as ciências sociais críticas, que se orientem pela crítica das formas de poder impostasiadas, visando a libertação de todas as formas de coerção externas e internas, uma vez que denuncia aquelas formas de dominação objetivamente supérfluas, ancoradas no quadro institucional de uma determinada sociedade, estariam com seus interesses direcionados à emancipação. Ainda sem querer me alongar nessas abordagens epistemológicas de Habermas, gostaria de destacar mais dois aspectos com relação aos interesses condutores do conhecimento nas ciências, antes de discutir um pouco, também a partir do pensamento de Habermas, a questão da interdisciplinaridade nas ciências, e por fim, com esta pequena base teórica, compreender se de fato e com que interesse as chamadas ciências da educação física e esportes podem cooperar entre si interdisciplinarmente. Esses dois aspectos que gostaria de salientar e acrescentar às teses já apresentadas sobre interesses nas ciências são as duas formas básicas de ações intencionais, ou seja, as ações teleológicas e as ações comunicativas, que se diferem apenas pelo tipo de regras que nelas atuam. Assim, as ações teleológicas são do tipo instrumental e se efetuam a partir de regras técnicas sobre um saber empírico. Elas, a partir dos prognósticos da realidade, estabelecem leis gerais e com isso estabelecem a perspectiva do controle e da dominação.
A ação comunicativa, por sua vez, é uma interação simbolicamente mediada e só é atingível na comunicação de linguagem ordinária de comunidades humanas. Embora essas duas ações intencionais se apresentem como estruturas diferentes no modo de agir de pessoas no contexto do mundo da vida, o mundo vivido e do sistema, parece interessante para o nosso caso, porque define, de certa forma, também a racionalidade presente na produção de conhecimentos, ou seja, a razão instrumental ou a razão comunicativa, ou como uma combinação das duas, enquanto uma interdisciplinaridade possível, como vê o próprio Habermas. Então, agora, para discutir um pouco mais a questão da interdisciplinaridade, também no sentido mais geral, conforme também já foi apresentado pelo professor Alfredo. Sabe-se que, pelo menos até Leibniz, filósofo alemão no século XVIII, XVII, os grandes cientistas e filósofos procuravam reunir a totalidade do conhecimento numa só pessoa, que se empenhavam em trabalhar interdisciplinarmente, ou seja, fazendo descobertas científicas importantes em diferentes áreas do conhecimento. Assim foi o próprio Leibniz, além de um grande filósofo, proeminente físico, geólogo, filólogo, matemático, metafísico, historiador e homem político. E dentro dessas áreas fez descobertas importantes como novidades científicas. Sua perspectiva interdisciplinar se desenvolvia a partir da unificação do saber através de uma linguagem racional precisa, o da matemática. Como já mencionei, com a evolução do progresso científico, isso também foi muito enfatizado na fala do professor Alfredo, com a evolução do progresso científico e tecnológico, o enorme avanço do conhecimento em determinadas áreas do saber, desenvolveu-se um processo contrário ao da interdisciplinaridade, ou seja, o da fragmentação. E embora isso tenha sido possível e experimentado também nas ciências humanas e sociais, especialmente pelo positivismo, as consequências foram a perda da noção de totalidade e a redução da complexidade dos problemas sociais e humanos, com a tentativa de melhor dominá-las e controlá-las. Com os teóricos da teoria crítica, agora a teoria crítica aqui que eu me refiro é da chamada Escola de Frankfurt, grandes autores como Horkheimer, Adorno, Marcuse e Benjamin, eles retomam essa questão da tentativa de investigar a realidade com o objetivo de desenvolver uma teoria da sociedade, estudos de forma interdisciplinar, com a diferença que o trabalho passa a ser um trabalho coletivo, ou seja, através de um grupo de pesquisadores, cada um com uma área de concentração mais definida, ou na filosofia, ou na sociologia, na psicologia, na economia, política, cultura e assim por diante. Jürgen Habermas, dessa nova geração da teoria crítica, retoma e amplia essa discussão da interdisciplinaridade crítica, traçada a partir de uma reconceituação da racionalidade e que envolve especialmente um novo entendimento do papel da filosofia, como da própria interdisciplinaridade. Habermas entende que o papel da filosofia, nesse caso, enquanto crítica, não deva mais ocorrer enquanto tribunal da razão, conforme escrevia o filósofo alemão Kant, em relação à ciência, mas de simples, quer dizer, o papel da filosofia seria de simples guardiã da racionalidade, ou seja, de mediadora entre o mundo vivido, do cotidiano, e as esferas dos experts das ciências. A filosofia serviria de fundamento cooperador e crítico, mediando as produções de conhecimento da cultura sofisticada dos experts nas ciências, e de ciência e tecnologia, e do mundo da vida, o mundo vivido. Nesse sentido, fica claro em Habermas que, pela cooperação interdisciplinar da filosofia, ela continuaria com seu papel de crítica, ou seja, crítica da racionalidade técnica e instrumental, crítica da ideologia tecnocrática e a crítica da colonização do mundo vivido ou a crítica da ideologia funcionalista. Mas a filosofia, desta forma, reconstruiria, de um lado, os pressupostos gerais e necessários às pretensões de validade dentro da comunicação voltado ao entendimento, discurso argumentativo, como da experiência, do pensamento objetivizante, do juízo moral e da crítica estética.
A partir do paradigma da comunicação, Habermas pretende que a verdade da ciência seja, na verdade, pretensão de validade. O critério principal de cientificidade do conhecimento científico deveria ser a sua discutibilidade. Assim, Habermas encontra para o projeto da cooperação interdisciplinar da filosofia e da ciência, no novo âmbito teórico do paradigma da razão comunicativa, os critérios plausíveis dessa concepção interdisciplinar. No paradigma da comunicação, o sujeito conhecente não é mais definido exclusivamente como sendo aquele que se relaciona com objetos para conhecê-los ou para agir através deles e dominá-los, mas como aquele que durante seu processo de desenvolvimento histórico é obrigado a entender-se junto com outros objetos sobre o que pode significar o fato de conhecer objetos ou agir através dos objetos ou ainda dominar objetos ou coisas. Assim, para Habermas, a razão não mais fica centrada no sujeito ou no objeto, mas na comunicação, no processo que se configura na intersubjetividade do entendimento possível. E a pretensão da unidade dos conhecimentos pela interdisciplinaridade só é possível reconhecendo, aí como o professor também já salientou, reconhecendo a pluralidade de suas manifestações. Então agora eu vou destacar um pouco, sem aprofundar mais nessa questão, falar sobre ciência e interdisciplinaridade na nossa área da educação física e esportes. Na educação física e esportes, os conhecimentos que são produzidos de forma científica têm, na verdade, um caráter extremamente multidisciplinar, ou seja, são múltiplas especialidades. Isso acontece justamente porque a área de abrangência é extremamente ampla e complexa, o que faz com que múltiplas análises e entendimentos seja possível. A maioria das produções científicas podemos considerar tem os seus interesses direcionados para o domínio técnico, ou seja, elaborando conhecimentos a partir de modelos metodológicos empírico-analíticos com finalidades interventoras na realidade, para melhorar a qualidade ou simplesmente aumentar o rendimento e, com isso, o progresso e o sucesso da área atingida, notadamente no campo esportivo. Nesta forma de produção de conhecimentos, é comum o surgimento de novas disciplinas, colaborando para os mesmos fins, ou seja, a elevação e melhora de rendimentos. Um exemplo: muitas disciplinas científicas, como a psicologia esportiva, a sociologia esportiva, o treinamento esportivo, a medicina do esporte, etc., colaboram umas com as outras para que um atleta ou um grupo de atletas melhorem seus índices de rendimento no esporte. Porém, esta colaboração multidisciplinar de conhecimentos científicos para com o objetivo básico não significa uma produção interdisciplinar de conhecimentos, uma vez que a unidade de conhecimentos não é buscada. São, na verdade, conhecimentos fragmentados que cooperam entre si porque são aplicados sobre o mesmo objeto do sujeito. É o mesmo exemplo que o professor deu da biologia. O mesmo pode-se dizer dos currículos escolares ou da reforma curricular recentemente acontecida nos cursos de formação do profissional de educação física. Estes se configuram ainda como mera justaposição de disciplinas autossuficientes, grades nas quais os conhecimentos científicos reduzidos a fragmentos desarticulados se acham compartimentados, fechados em si mesmos, incomunicáveis com as demais regiões do saber. A elaboração de conhecimento se faz em negação às complexidades do mundo da vida, do engajamento humano e da questão dos valores, da questão política em que implica. As tentativas de superação desta forma de se fazer ciência e ensino na educação física e esportes aconteceram e vêm acontecendo, valendo-se de paradigmas de ciências humanas e sociais, notadamente de concepção crítica. Porém, dois problemas, no meu modo de ver, ainda ocorrem. Primeiro, as concepções teóricas utilizadas e que normalmente foram formuladas a partir de realidades mais abrangentes, analisando muitas vezes com
todo um contexto histórico-cultural, não consegue captar a singularidade e a complexidade específica da área de abrangência da educação física e esporte. Deriva daí um excelente aprofundamento teórico sobre problemas políticos, filosóficos, sociológicos, educacional, etc., de caráter geral, que também considero extremamente importantes, necessários, porém a complexidade específica, a singularidade dos problemas da área ficam ainda reduzidos ao mínimo. Deve-se considerar também que as disciplinas teóricas buscadas como referência, especialmente filosofia, sociologia, pedagogia, etc., elas já alcançaram em suas discussões científicas um grau muito elevado de diferenciação e abstração, e relacionar com estas os problemas inerentes às práticas da cultura do movimento, educação física e esporte, se torna muitas vezes difícil de aproximação, realmente. Um segundo problema, derivado do primeiro, ou seja, pela não adoção do paradigma da complexidade específica, fica também dificultada o desenvolvimento teórico imprescindível na reconceituação de categorias básicas da nossa área, como movimento, esporte, ensino, lazer, etc. Aqui eu pretendo me referir ao mesmo problema já levantado pelo Walter Brath no congresso anterior, quando ele afirmava que ainda se trabalha com áreas do conhecimento como a sociologia, a filosofia, a antropologia, com suas identidades epistemológicas próprias, sem conseguir reconstruí-las a partir das especificidades inerentes à área em questão. Nesse sentido, pode-se ter certeza também que uma interdisciplinaridade no desenvolvimento de conhecimentos científicos, como definido pelas ideias de Habermas anteriormente expostas, não poderá acontecer. Então, neste momento, seria interessante perguntar se tal interdisciplinaridade, quando não justaposição de disciplinas, é realmente possível e necessária. Eu pretendo dizer, e pode discutir isso mais tarde, que ela é possível e é necessária, enquanto meta, enquanto intenção dele. Tento explicar. Primeiro, eu acredito que no nosso caso, a educação física e esporte, só é possível alcançar uma certa interdisciplinaridade a partir dos problemas da prática concreta e a partir de solucionar, ou seja, para solucionar problemas da prática. Melhor dizendo, no ensino, para o ensino. Por exemplo, eu posso solucionar um determinado problema da prática de ensino de movimentos